aqui do capítulo 3, né? Que se trata sobre o princípio da democracia, né? E o capítulo 4, que se trata do princípio da aristocracia, né? E Montesquieu vai dizer que no início desse capítulo que para se manter uma monarquia não é preciso muita probidade, né? Você deve se perguntar, bom, mas o capítulo é sobre a democracia, né? Mas ele já dá início falando assim sobre a monarquia, né? Para a gente fazer a comparação dos tipos de governo, entende? Futuramente a gente vai perceber que, quando for falar da aristocracia, a aristocracia ela se encontra entre a democracia com a monarquia, entende? Então aqui a gente já ir fazendo observações de que há muitas semelhanças entre um governo para outro, certo? E aqui nesse tipo de governo, Montesquieu vai dizer que existe uma mola, e essa mola é a sua força fundamental para a sua sustentação, certo? Não só nesse tipo de governo, mas em todos os tipos de governo, para Montesquieu, vai existir essa mola. Então, na democracia, qual seria essa mola? Montesquieu vai dizer que essa mola na democracia é a virtude, né? É a virtude que faz uma democracia se sustentar, né? Ele vai fazer a distinção aqui, né, entre a monarquia e um governo popular. O governo popular, o governo popular, como ele é um sinônimo de democracia, né, que é onde o poder soberano se encontra nas mãos do povo, certo? Então, na monarquia, como ele diz aqui, é aquele que faz, né, que as leis sejam executadas. Esse que se julga acima das leis, certo? Aquele que faz as leis serem executadas, esse se julga acima das leis, né? Quem é que se julga acima das leis? Esse que faz as leis serem executadas em uma monarquia. A gente pode se pensar que poderia ser o rei, que realmente, né, deve ser o rei, né? Porque na monarquia o poder soberano se detém apenas nas mãos do rei, né? Então ele é que faz as leis serem executadas, porque ele se julga acima das leis, certo? E já num governo popular, no governo popular, aquele que faz executar as leis sente que está ele próprio submetido a elas e por isso carrega um peso. Consegue entender? Uma democracia, aquele que faz os outros executarem executarem as leis, ele mesmo se sente submetido ao seu mando, né? E esse é o teu peso, né? Então, em uma monarquia, o monarca, né, quando é mal aconselhado ou por negligência, ele pode deixar de fazer executar as leis. E nessa descumprimento da lei aqui na monarquia, ele pode fazer a reparação, né, de algum mal que houve nesse efeito causador desse descumprimento da lei. E já no governo popular, na democracia, como é que funciona? Se as leis na democracia deixarem de ser executadas, como isso pode se vir da corrupção, né, da república, e o Estado já estará perdido. Montesquieu vai dizer aqui, se a lei já está sendo descumprida, né, no governo popular, né, significa de que aqui já é caso de corrupção, né? E ele diz que o Estado já estará perdido se isso acontecer, né? Então, como Montesquieu ele se baseia muito na história, né? Então ele vai dizer o seguinte: os políticos gregos que viviam sob o governo popular não reconheciam outra coisa que não fosse a virtude para eles se preservar, entende? Então a virtude já é uma discussão antiga, né? Quem falava muito de virtude era Aristóteles, né? A virtude é aquilo que se encontra entre o meio termo das coisas, entre o excesso e a falta, né?
Se você conseguir se manter no meio termo o máximo de tempo que puder entre as coisas, então significa que você pode ser uma pessoa virtuosa, né? Então você é prudente quando se mantém em certa prudência, né? E assim outras características, certo? Então, naquele tempo, né, tempo antigo dos gregos que ele faz aqui, que ele fala, né, para se manter o governo popular naquele tempo já era a virtude. Aí ele vai dizer o seguinte, né, que os de hoje, como ele diz, é no tempo de Montesquieu, né? Aí você tem que ver o contexto histórico que Montesquieu vivia, né? Ele foi influenciado muito pela Revolução Francesa. Ele é um francês, né? Filósofo, político, escritor francês, né? Então ele teve muita influência da Revolução Francesa, assim como outros filósofos como o John Locke, Thomas Hobbes, Voltaire e vários outros que compõem a era iluminista, a época das luzes, né? Então os de hoje, ele vai dizer, os de hoje só falam de manufaturas, comércios e finanças, riquezas e luxos, né? Na época de Montesquieu. Aí você vai pegar, né, a época de Montesquieu e trazer para a sua realidade hoje, né? Como é que fica essa situação? Hoje se falam mais de virtude ou de manufaturas, de riquezas, né? E de luxos, de comércio, né? Então pode ficar com essa pergunta. Pois bem, Montesquieu vai dizer o seguinte: vai dizer que quando cessa a virtude, quando a virtude acaba, quando ninguém mais segue virtude alguma, ou seja, quando você deixa de ser justo, deixa de ser bom, né, deixa de ser ético e moral, o que é que isso pode acontecer diante disso, né? Então, Montesquieu vai dizer o seguinte: quando cessa a virtude, né, a ambição entra nos corações que podem recebê-la e a avareza em todos, né? Então, quando a virtude cessa, a ambição toma de conta dos homens, né? E ele vai dar continuidade. Os desejos mudam de objeto, né? Já não se ama mais do que se amava. A gente era livre com as leis, agora somos livres, queremos ser livres contra as leis, né? Então, cada cidadão é como um escravo que fugiu da casa do Senhor, né? Cidadão, você já pega essa ideia de cidadão, aquele que vive dentro de uma sociedade, né? Então, cada cidadão foge como se fosse um escravo, né? Então, o que era regra, agora chamam de tortura, entende? Então, o que era atenção, agora chamam de temor, né? Aí, uma parte que tem que ficar com a gente aqui é o seguinte: outrora, o bem dos particulares, né, que era o tesouro público, agora esse tesouro público se torna patrimônio dos particulares, né? Então, a república é uma presa, né, e a sua força não é mais o poder não é mais do que o poder de alguns cidadãos, né, com a licença de todos, né? Repetindo aqui o que ele diz anteriormente: outrora os bens particulares do tesouro se tornam os bens particulares daquele sujeito, que quando falta a honestidade, quando se falta a justiça, então o que era tesouro público agora são patrimônios particulares, né, dos corruptos, no caso, né? Então, aqui a gente pode pegar aqui quando ele fala aqui, ó, os desejos mudam de objeto, né? Quem falava muito isso já nos tempos antigos era Platão, né? Que é o quê? Quando a gente deseja o que não tem, né? A gente deseja um objeto e quando a gente conquista esse objeto, a gente já não o deseja mais, porque a gente já começa a desejar um outro objeto que não é esse. É por isso que o desejo nunca cessa, né? Então aqui é o capítulo 3 do livro de Montesquieu, né? Já vamos dar início no capítulo 4, que trata sobre o princípio da aristocracia.
dar início aqui ao capítulo 4, né? Que é do livro 3, né? De Montesquieu, O Espírito das Leis, certo? O capítulo 4 vai se tratar do princípio da aristocracia, né? A aristocracia, como já foi definido no início desse livro, a sua definição, que está integrada à sua natureza, né? A aristocracia é quando o poder está nas mãos, o poder soberano está nas mãos de uma parte do povo, ou seja, nas famílias aristocráticas, né? Diferente da democracia, que o poder está nas mãos do povo, né? Pois bem, na aristocracia, vai dizer o seguinte, que a virtude no governo popular é o mesmo da aristocracia, certo? Porém, aqui ela não é tão importante, né? A virtude é importantíssima no governo popular, ou seja, na democracia, que eu falei, que é no 3º capítulo, certo? Agora aqui ele vai dizer que a virtude é uma coisa como se fosse uma coisa facultativa, né? Você que escolhe, você que decide ser uma pessoa virtuosa ou não, né? Virtuosa tratando de princípios, né? Então você que decide ser justo ou injusto, entende? Pois bem, aqui o povo, né? O povo que está para os nobres, como o corpo dos cidadãos, como os cidadãos estão para a monarquia. É referido pelas leis, certo? Então, o povo que está para os nobres, né? Eles são súditos da nobreza, né? Das famílias aristocráticas, né? Então, as famílias aristocráticas é que detêm do poder soberano, enquanto o restante do povo estão como súditos para essas famílias, certo? Aí, e aqui, há leis aqui também, certo? Existe leis aqui também, né? Para quem pensa que na aristocracia não há leis, existe. Porém, não funciona da mesma maneira que funciona na democracia, porque as leis, quem tem um poder maior, ou todo o poder, né, o poder soberano, então as leis são determinadas pelas famílias aristocráticas, certo? Então, Montesquieu vai dizer o seguinte, como é que podemos refrear esses nobres, né? Então ele vai dizer, os que devem executar as leis contra os seus colegas logo sentirão que agem contra eles mesmos, né? Bem semelhante ao que ele falou no capítulo passado, né? Que no governo popular, aquele que faz executar as leis, ele sente o peso porque ele tem que se submeter a essas leis, né? E aqui, quando um nobre vai fazer alguém fazer alguém cumprir uma lei, ele também se sente ameaçado, porque terá que cumprir também a lei que ele mesmo determina, certo? Pois bem, ele vai dizer que o governo aristocrático tem por si só uma força que a democracia não tem, né? Então, os nobres formam um corpo que, por suas prerrogativas e por seu interesse particular, ele reprime o povo. Basta haver leis. Não é interessante, entende? Então, aqui há uma repreensão, né, com base nas leis. Então, aqui as famílias aristocráticas podem repreender o restante do povo pelas leis que eles fazem, né? Como eles detêm do poder soberano, então eles podem fazer as leis conforme bem querer, né? Então, aí ele vai dizer o seguinte, ó, como é fácil para reprimir os outros, assim também é difícil para esse corpo reprimir a si mesmo, entende? Então, as leis que a aristocracia é criada pelas famílias aristocráticas, é muito mais fácil fazer o restante do povo cumprir as suas leis do que eles mesmos entre si fazer cumpri-las, né? Então, aí Montesquieu vai dizer no livro que há uma repreensão, reprimir a si mesmo de dois modos, né? Então, entre eles mesmos, da nobreza, eles podem ser repreendidos por dois modos, né? O primeiro é que tem que ser por uma grande virtude, né? Que essa virtude
faça que os nobres se vejam, de certa forma, como iguais, né? O que pode formar uma grande república, entende? Então, se houver uma grande virtude, né, dentro da aristocracia, entre a nobreza, então, de tal modo que todos se vejam iguais, a nobreza em si, entre eles, sejam todos iguais, então forma-se uma grande república. Mas aqui é um tipo de repreensão entre eles, certo? Então, o segundo tipo de repreensão aqui, entre eles, seria por uma virtude menor, que consiste em certa moderação, que torna os nobres, pelo menos, iguais entre si, né? O que faz a sua moderação, né? Então, por uma virtude maior ou por uma menor, são os dois tipos de repreensão entre os nobres, né? Entre eles mesmos, não incluindo o restante do povo, né? Então, Montesquieu vai finalizar esse capítulo dizendo que a moderação é a alma desses governos, né? Da democracia e da aristocracia, né? A moderação. Moderação, pegar a ideia de Aristóteles, meio termo, a moderação, o equilíbrio das coisas, né? Pois, pronto, a gente finaliza essa parte. Já vamos dar continuidade na próxima.